Olá pessoal, eu sou o Jorge, professor de inglês. Antes de falarmos da matéria de hoje, da nossa aula, eu queria fazer umas considerações preliminares. A primeira coisa é o candidato a uma vaga no vestibular perceber o seguinte: em ele resolvendo uma prova de inglês, no caso especificamente, ele é fundamentalmente cobrado de ideias. Por conta disso, duas premissas têm que ser atendidas. Primeiro, ele tem um bom word power, ou seja, um bom vocabulário, ou pelo menos razoável. Por quê? Porque a palavra é matéria-prima para nós. Ou seja, a palavra lhe leva a uma oração, que lhe leva a uma sentença, que leva um parágrafo, e por extensão, você cobre todo o texto. Uma outra premissa, ou uma outra referência forte, no sentido do domínio do texto, é você também ter um bom conhecimento, razoável pelo menos, da gramática. Porque muitas vezes determinadas estruturas, nós vamos ver mais tarde, também afetam ou implicam fortemente na semântica, no entendimento do texto. E por conta disso, você também precisa saber disso muito bem. Vamos lá, hoje nós vamos falar especificamente de falsos cognatos. Primeiramente, estabelecer esse conceito. O que é um falso cognato? Falso cognato é a palavra que tem a mesma raiz, mas que tem uma semântica, um entendimento ou um significado diferente. Para nós, falsos cognatos são aquelas palavras que são parecidas com as nossas da língua portuguesa, já que somos nativos, e por conta disso, automaticamente ou capciosamente nos leva a entender de maneira errônea o significado daquela palavra. Eu vou dar alguns exemplos que classicamente configuram essa ideia. E aí, obviamente, esse tipo de coisa é uma armadilha para nós, candidatos a uma vaga numa universidade. Vamos ver o detalhe. Primeiro é o seguinte: eu tenho a palavra adapt, que na verdade significa expert. Então, adept não é adepto, como poderia pensar, né? Já que a palavra, como eu falei, é um falso cognato, porque ela sustenta uma semelhança com a nossa palavra em português, adepto. Em contrapartida, para mostrar efetivamente como é adepto em português, ou em inglês, perdão, você tem follower, aí sim, é o supporter. Então, nós temos adept como especialista, um expert, ou então follower como, aí sim, adepto, ou a pessoa que é seguidora. Muito bem. Nós temos aqui dois exemplos claros para dar essa distinção plena para você, candidato. Matt is an adept at chess, ou seja, Matt é um especialista em xadrez. Entendemos que ele joga xadrez muito bem. Se olhar desavisadamente para essa oração, né, dentro de um texto, eu posso ser remetido de maneira errônea à ideia de que o Matt segue o campeonato de xadrez, ou ele é um aficionado e ele gosta de xadrez, e não é essa a ideia. Bom, em contrapartida, como contraste, e aí mostrando como seria um adepto ao xadrez, no caso aqui em outro exemplo, eu tenho assim: as a charismatic speaker, Jim has quite a few followers. Ou seja, como um orador carismático, Jim tem muitos seguidores, muitos adeptos. Continuando essa mesma linha de raciocínio, nós temos outro exemplo. Eu tenho a palavra engross, que não significa engrossar. Engross significa você ficar envolvido, você emprestar sua atenção plenamente a algum assunto, lendo um livro ou um filme, enfim. Engross. Então seria absorb. Existe uma palavra também curiosa, mais informal, chamada grip, que seria esta palavra aqui, por exemplo. Grip. Esta palavra tem a mesma ideia de engross ou absorb. Também é muito usada pelo nativo. Muito bem. Então, na verdade, como eu diria engrossar em inglês? Aí sim eu tenho o verbo thicken, que vem do adjetivo thick. Então, thicken é o mesmo que make thick. Muito bem, vamos aos exemplos. Primeiro, eu tenho assim: Jill was so engrossed in the novel that she didn't hear me coming in. Ou seja, Jill estava tão absorvida, né? Tão presa, tão atenta ao romance que ela estava lendo, que ela não me ouviu chegar ou entrar. No segundo exemplo, para estabelecer a distinção, eu tenho assim: you can thicken the soup by adding potatoes. Ou seja, você pode engrossar a sopa acrescentando batatas. Então, pessoal, fechando a história, vejam bem que nós temos que ter cuidado com essas palavras, tá? Então, desejo a vocês boa sorte nessa nova incursão de vocês todos. Até mais.